Mas tem que emagrecer, né? Tá totalmente fora do peso. É uma frustração da paciente com lipedema. A cintura fina emagrece na parte superior, mas a parte inferior é gigante. O diagnóstico para essa paciente é libertador para ela. Ela sempre foi vista como uma paciente fora do peso, obesa. A gente tem muito mais por trás do lipedema, né? Bom dia! Hoje a gente vai para mais um podcast maravilhoso. Vocês precisam ficar até o final. Se vocês gostaram desse podcast, depois dê um like aqui, que é muito importante pra gente. E também encaminhe para quem quer saber um pouco mais sobre lipedema. Hoje a gente está aqui com o Dr. André Américo, meu colega, cirurgião vascular. Ele fez a formação dele no Hospital Santa Marcelina, que é uma grande referência em cirurgia vascular. E ele é especialista em lipedema e correção de varizes. Então hoje a gente vai falar com ele e falar desse assunto que afeta tantas mulheres, inclusive a mim. Bom dia, é um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, Ju. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Estou muito feliz mesmo. Até porque eu admiro muito você. Eu acho o seu trabalho incrível. Obrigada, é recíproco. Bom, fala um pouquinho pra gente sobre lipedema. Acho que uma das maiores queixas que eu tenho no consultório é aquela paciente que tem a sensação da cintura fina, emagrece na parte superior, mas a parte inferior é gigante, nunca emagrece. Ela sempre foi vista como uma paciente fora do peso, obesa. Ela nunca se encontrou. Eu acho que o diagnóstico de lipedema acho que veio para aliviar muitas mulheres, né? Elas falam, nossa, é uma liberdade eu saber disso. Porque antes, toda vez que eu ia procurar uma ajuda, todo mundo falava, mas tem que emagrecer, né? Tá totalmente fora do peso. E eu sempre fiz aquela dieta, me controlei. E hoje a gente sabe que não é só isso, né? Não é só a dieta, não é a questão da obesidade. Tem muito mais por trás do lipedema, né? Tem. E é muito interessante esse ponto que você pegou, porque realmente é uma frustração da paciente com lipedema ela não ter o diagnóstico. E quando... Isso é uma conversa que eu até tive com uma colega nossa há um tempo atrás, a Roberta, que é endocrinologista, e eu tive essa conversa justamente com ela, porque é impressionante. Quando você dá nome aos bois, quando você dá um diagnóstico para essa paciente, é libertador para ela. Porque ela tira aquela culpa 100% dela e ela entende que ela tem uma doença e aquilo acaba se tornando libertador. Não é uma doença fácil de tratar, a gente percebe muito, porque o lipedema é uma doença do tecido conjuntivo, é um acúmulo de gordura ali nas pernas, porque os receptores de estrogênio, eu vou tentar falar mais simples, até porque a gente tem mania de ser muito técnico, mas os receptores de estrogênio ali da perna da paciente, eles são mais ativados, né, do que em relação ao restante do corpo. E aquilo gera uma inflamação ali na perna. E acaba tendo aquele acúmulo de gordura desproporcional. Então, quando a paciente ela descobre esse diagnóstico, ela acaba se tornando libertador para ela, porque tira aquela sensação de culpa. É muito bom, muito bom. Do fora do peso, né? Come tudo errado e sempre tá toda errada. As pacientes falam, Ju, nossa, eu saber disso, agora eu sei para que caminho eu tenho que ir, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como eu tenho que controlar essa doença, porque é tão difícil quanto um diabetes, na minha concepção, assim, porque é uma doença que ela é mais silenciosa, ela é mais quieta, mas que vai afetando. Diferente do diabetes que afetam os órgãos, o lipedema ele vai afetando a autoestima, né? Ele vai minando essa autoestima todos os dias. Coloca uma calça, aí você se sente magrinha em cima, gordinha embaixo. Sempre com aquelas assimetrias de pele, irregularidades. Engordem. A primeira coisa que engorda, a parte inferior fica gigante. Eu sempre sofri com lipedema e eu nunca soube exatamente o que era aquilo mesmo, né? Eu pedalava e quando eu pedalava, nossa, no exercício físico, um controle da alimentação, eu secava, ficava super bem. Um quilinho, glúteo, coxa, sempre me senti muito grandona, né? E aí, quando eu fiz esse diagnóstico, eu falei, nossa, eu tenho um lipedema. Bom, agora eu sei que o meu gatilho é o açúcar, o meu gatilho é o glúten, eu sei o que eu tenho que controlar, preciso da atividade física, né? Então, é muito gostoso, né? Fala um pouquinho mais da diferença, como você faz esse diagnóstico no consultório, como cirurgião vascular, o que você pensa, quais são as possibilidades que vêm na sua cabeça? É muito importante essa pergunta, principalmente as pacientes entenderem isso,
Porque a principal dúvida que as pessoas têm e chegam pra gente perguntando, tanto no consultório, quanto nas redes sociais, quanto em qualquer lugar que te encontram, é como que faz o diagnóstico. E o diagnóstico do lipedema é um diagnóstico clínico. Você não precisa de nenhum tipo de exame de imagem. As pacientes acreditam que tem algum exame que a gente faça que dê esse diagnóstico. E, na verdade, o diagnóstico é clínico. Você vai pedir algum exame complementar quando você tiver com alguma dúvida diagnóstica. Mas, muitas vezes, eu diria que, assim, 99% das vezes é bem claro. Porque é aquele mesmo padrão. É aquela coisa que é familiar. Se você conversa com a paciente... A mãe tem características, a irmã tem características. É aquela coisa que assim, não, minha família sempre foi a família das pernas grossas. Então, o diagnóstico ele é clínico. É uma boa conversa com o paciente. Você pode ter hematomas espontâneos na perna. Você pode ter uma sensação dolorosa ao toque. É uma assimetria mesmo do corpo. Do quadril para cima você tem um perfil, do quadril para baixo você tem outro perfil. Você tem uma dificuldade de definição dos membros inferiores. Então, é bem claro, assim. É que realmente não adianta você querer se autodiagnosticar. Para que você vai se autodiagnosticar? Você não vai conseguir tratar, entendeu? Então, você precisa de um acompanhamento profissional. Perfeito. E você precisa passar em um médico para entender se aquilo existe em você ou não. E a partir do momento que você está diagnosticado e você começa a tratar, eu falo que é uma jornada de autoconhecimento. Você vai aprendendo o que te inflama, você vai entendendo os exercícios que funcionam para você, aí você começa a ter diferença real na sua vida. Nossa, perfeito. É exatamente isso, né? Você tira uma foto do corpo, você divide ao meio, uma paciente, outra paciente. E aí, se você mostra, parece que as pacientes não se encaixam. Não é a mesma pessoa. Você fala, nossa, mas essa pessoa da parte inferior é a mesma da parte superior. Então, realmente, essa discrepância, né, de corpo como todo se incomoda, é uma coisa absurda. E se fala muito da diferença do linfedema com lipedema, né? Qual é essa diferença? Qual o seu diagnóstico? O que você bate o olho e fala, não, isso não é lipedema, isso é linfedema. Pegando do básico, é muito fácil a diferença. Perfeito. Porque o lipedema, na maioria das vezes, ele é bilateral, ou seja, pega as duas pernas. E o linfedema, ele é unilateral. Ele pega a uma perna só. Isso na maioria das vezes, isso não é uma regra. Mas é bem fácil de você diferenciar, principalmente no exame físico. O lipedema, ele vai poupar o pé. Então, você não vai ter um inchaço do pé. Você vai ter um acúmulo, um inchaço até a região do tornozelo. E você vai ter como se fosse um garrote ali na região do tornozelo. A gente, inclusive, tem um termo técnico. A gente fala que é o sinal do garrote ali na região do tornozelo. E o lipedema tem o sinal do garrote. E o linfedema, não. O linfedema, ele não é um acúmulo de gordura. Ele é um acúmulo de líquido linfático. Por uma deficiência, para o pessoal que mais leigo, assim, os pacientes em geral que não entendem, eu sempre explico assim, linfedema é a doença dos gânglios linfáticos. Então, quando você está com uma infecção de garganta, a gente sabe que você fica com caroços palpáveis aqui na região, que é justamente são os nossos linfonodos, que fazem parte das nossas células de defesa. E a gente também tem linfonodos na perna. E algumas pessoas têm uma deficiência, né, da drenagem desse líquido linfático das pernas. E isso acumula linfa na perna. E o inchaço do linfedema, ele é um inchaço principalmente de tornozelo e dorso do pé. Então, ele é diferente. Inclusive, tem um sinal bem característico, que a gente chama de sinal de Stemmer, enfim, cada vascular fala de um jeito, em que você vai pegar a prega do dedinho do pé. Deixa eu tentar mostrar para essa câmera. E você faz esse tipo de palpação aqui. Você vê que aqui, ó, no meu dedo que tá sequinho, eu consigo definir essa prega. Lá no dedo, você vai conseguir fazer isso numa paciente que não tem linfedema. Mas a paciente que tem linfedema, o pé ele é tão inchado que você não consegue fazer essa prega. Às vezes, você não consegue fazer essa prega nem no dorso do pé. Ai, que interessante. Então, o linfedema, ele é um inchaço de tornozelo, do dorso do pé, dos dedos. O lipedema, ele não tem isso. Perfeito. E é bem importante essa diferenciação. Porque apesar de você terem tratamentos parecidos, eu diria que o linfedema, ele depende muito mais da fisioterapia, da drenagem linfática, do enfaixamento multicamada, do uso de meia elástica, do que o lipedema. O lipedema ele depende muito mais de dieta. De uma alimentação adequada. Perfeito. O linfedema tem uma alimentação... Provavelmente, se você pegar o tratamento do lipedema e você aplicar no linfedema, você vai ter resultado. Mas o linfedema, a fisioterapia ela é muito mais mandatória do que no lipedema.
Maravilhoso, nossa, excelente. Quando você, como vascular, assim, quando você vai pensar em lipedema, não tem, é isso que a gente falou, né? Não tem um exame que faça um diagnóstico. Mas quais são os exames que você usa para diferenciar pensamentos vasculares em relação ao lipedema e outras doenças? Quando eu tô com dúvida diagnóstica, como eu sou vascular, eu consigo fazer ultrassom. Perfeito. E pelo ultrassom, eu consigo ver a característica da gordura, porque a gordura convencional, ela tem traves a ultrassom bem definidas e você consegue ver. E a gordura do lipedema, ela é meio bagunçada ao modo B, aquele preto e branco do ultrassom. Então, você consegue ver bem essa Ela tem diferenciação. uns lóbulozinhos, assim, né? Você Isso. consegue ver uma gordura totalmente diferente mesmo, a Você tem ultrassom, nódulos né? de gordura. Perfeito. E tem um estudo já também, esse é um bom estudo que foi realizado. E aqui a gente... Isso é o problema do lipedema, depois a gente chega aqui. Falta evidência pra caramba. Falta muito. Mas tem um estudo já muito bom que realizou, inclusive é um colega meu, Keller, ele fez esse estudo com o Alexandre Amato, que é o papa do lipedema hoje. E basicamente tem uma região específica, aqui na região do joelho, em que você mede a espessura dessa gordura e ele é um preditor positivo para lipedema. Então, para mim, fica muito fácil no consultório fazer esse diagnóstico, porque eu tenho toda a anamnese, o exame físico, aquela conversa que a gente tem, entender toda a história do paciente. E quando eu coloco ela ali no ultrassom e faço as medidas da espessura da gordura da perna, mais a característica do modo B, eu meio que já consigo montar o diagnóstico. Mas às vezes, por exemplo, um profissional que não tem essa especialidade em ultrassonografia, se ele quiser fazer essa diferenciação, a densitometria óssea, apesar de a gente estar falando de densitometria óssea, pensando em parte óssea, a gente consegue avaliar a parte gordurosa. É maravilhosa mesmo. E aí você pega na densitometria e você tem outro estudo também que o próprio colega fez, o Alexandre Amato fez, você tem um valor de corte ali que se tiver acima desse valor de corte é sugestivo de lipedema. Então, para quem não faz ultrassom, a densitometria é uma boa diferença. Aí tem gente que fala assim, não, a bioimpedância é um bom exame. Na minha prática, eu não acho que é um bom exame. A lipo interfere muito na bioimpedância, né? Por conta de acúmulo de líquido, por conta da retirada da gordura. Então, depois de uma cirurgia plástica, a bioimpedância tende a ficar um pouquinho mais bagunçada. E né, os nutricionistas adoram mais a prega do que realmente a bio. Eles acham mais confiável, né, em relação aos dois exames. Então, é um exame maravilhoso, onde a gente vê, né, essa questão da composição corporal. Mas ela realmente, para lipedema, ela fica um pouco mais bagunçada, né? Não tem jeito. Em relação a varizes. As varizes, elas impactam em alguma coisa em relação ao lipedema? Elas vão impactar porque, assim, pensa, a gente tem uma doença do tecido conjuntivo ali, da gordura da perna do paciente. Peraí, deixa eu só ajustar a altura aqui para poder ficar mais retinho. Você vai ter uma gordura ali na... Peraí, desculpa. Você vai ter uma gordura doente ali na perna que está inflamada. Então, quando você tem varizes, você já tem também um tecido vascular ali também doente. Então, você tem veias doentes. As veias varicosas já são veias frágeis que vão romper e gerar hematomas. E eu sempre falo isso para meus pacientes. O que dói no pós-operatório de varizes? É hematoma. Se você faz uma cirurgia de varizes em que você tem pouco hematoma, você como cirurgião plástico deve ser parecido. Se você faz uma cirurgia que você tem pouco hematoma, muito provavelmente o pós-operatório vai ser muito melhor. Então, quanto menos sangra durante a cirurgia, melhor o pós-operatório. Perfeito. Porque sangue fora do vaso inflama. Eu falo exatamente desse jeito para meus pacientes. E é isso mesmo, né? Então, se você tem varizes e elas têm fragilidade capilar, as varizes, e elas rompem espontaneamente e geram hematomas, e esses hematomas vão inflamar a sua perna, e já é uma perna inflamada, então, se você pensar tecnicamente, as varizes elas vão influenciar e muito no seu lipedema. Então, é importante, quando a paciente tem varizes associado, ela não fazer só o tratamento do lipedema, como ela tratar as varizes. Mas aí tem um detalhe técnico muito importante e é uma coisa muito fina que a gente aprende durante muito a prática. É incrível, assim, é querer você tratar vasinho de uma paciente que está com um lipedema inflamado, você vai manchar a perna dela, pensando em estética. Porque se ela está inflamada, ela está toda inflamada, a pele está inflamada, a gordura está inflamada, o tecido conjuntivo está inflamado e as veias estão inflamadas. Se você não desinflamar ela primeiro,
antes de tratar os vasinhos, você gera manchas. Ai, que legal Então, isso. e acaba sendo Interessante. inestético. E eu aprendi isso, na verdade, A é que eu duras aprendi isso na penas. prática. Porque, querendo ou não, o lipedema, ele é muito estético. Os vasinhos também, né? Tem muito essa parte estética. E quando você transforma, você tira, né, um vasinho e deixa uma mancha, aquilo acaba virando uma sombra e que dá uma sensação, às vezes, de um afundamento, dá uma sensação de uma irregularidade. Às vezes, a mancha, dependendo da posição que ela tá, às vezes ela incomoda mais do que o vasinho que existia. Então, eu tive algumas pacientes que trataram e que tiveram algumas manchinhas e elas ficavam incomodadas com as manchinhas. Então, realmente, é uma coisa muito importante, né? Quando a gente vai pensar muito nessa parte estética, não só do estético, mas do que pode acontecer depois, que também vai interferir, né? Uma dessas questões, né, de... Oh, meu Deus, fugiu. Vou puxar uma coisa. Interessante é que a vascular, ela vem puxando muito para esse lado da cosmiatria. Você que é cirurgião plástica, então você pensa muito em estética, né? O seu mundo é a autoestima. O vascular, ele tem a parte, vamos salvar as pernas, né? Assim como a plástica tem a parte reconstrutiva, etc. Então, a gente tem aquela parte de não vamos salvar um membro que pode ser amputado, mas a gente tem muito essa parte estética também. E o caminho que a vascular vem trilhando é que não adianta só você tratar o vasinho sem saber cuidar da pele. Então, a gente está vindo muito aprendendo essa parte de cosmiatria. Eu ando me especializando cada vez mais em cremes para você passar, para você fazer um preparo da pele antes de você iniciar um tratamento. Essas tecnologias todas que você está habituado a usar, eu estou estudando e aprendendo o que é uma radiofrequência microagulhada, um ultrassom macro e microfocado, porque a gente está querendo entregar cada vez mais estética para as nossas pacientes. Não cuidar só do vasinho, cuidar da pele, melhorar a flacidez, trazer o embelezamento das pernas. Porque eu acho que a parte mais difícil é você lidar com as queixas estéticas. Eu falo isso, eu estava até fazendo um podcast com um colega, que é o Murilo e o Rodrigo, e a gente falando um pouco sobre diástase. Eles falam, nossa, a parte estética realmente incomoda muitas pacientes. Então, diástase não é só essa questão, né, do funcional, também tem a parte estética. Então, quando a gente faz esses tratamentos, a gente tem que pensar nessa parte estética, porque no final é o que vai incomodar a paciente, é o que ela vê, né? Então, é muito importante essa preocupação, e a gente está falando do vasinho. Quando o paciente tem um hematoma, seja ela, né, esse hematoma, seja ele da cirurgia plástica ou seja da retirada de vasinhos, o mais importante é ela não tomar sol. Esse vasinho, né, que sangra, o sangue, ele é extremamente irritativo e ele mancha com muita facilidade. Então, a gente tem ali mais ou menos uns 3 meses para melhorar essas manchinhas. Depois, ele se torna um pouco mais estável, né? Então, nessa fase dos 3 meses, até se essa manchinha sumir totalmente, o sol, ele é totalmente contraindicado, porque pode pigmentar de uma forma que depois só o laser um pouco mais ablativo, às vezes um pouco mais intenso para poder retirar essa mancha, né? E aí entra justamente porque o vascular, ele tem que aprender. Sempre o objetivo é não manchar, né? Mas quando mancha, a gente tem que aprender a tirar essa mancha. E aí você vai aprender tecnologias, um laser de CO2, um microagulhamento para tentar clarear, um laser com luz pulsada. Enfim, você vai aprendendo técnicas para tentar cada vez mais clarear essa mancha. Mas o objetivo é justamente não manchar. E aí tem uma característica, e eu bato muito nessa tecla no meu consultório, mas é tão difícil. Porque parece que assim, a essa época do ano agora, tá frio. E essa é a procura de tratamento de varizes onde é baixa. As pessoas começam a se preocupar próximo do verão. É que tu vai colocar um biquíni. E eu bato nessa tecla toda vez para todas as pacientes. Eu falo, gente, é agora. É agora. A gente tá gravando agora o podcast em junho. É junho, julho, agosto, tá frio, tem menor exposição solar. Exato. Você vai conseguir ter aderência maior à meia elástica, você vai pigmentar menos no seu tratamento. E você que também lida com isso, você sabe como é chato tratar pigmentação. É muito, não, né? A gente faz tudo para não manchar. Eu também, eu começo a mexer nessas manchinhas, assim, eu percebi 3, 4 semanas, já começo a tratar essas manchinhas já. E, bom, aí passou 3 meses, aí nada, não sai, aí a gente vai para um tratamento um pouco mais invasivo, que são os lasers
lasers. Mas a ideia realmente é não ter nenhuma mancha. E a plástica é a época da grande procura, é maio, junho, julho, começo de agosto. Porque é a época do frio. Então, é muito importante você falar sobre isso mesmo, porque as pacientes realmente não têm essa ideia, né? Tem algum tratamento que você faz antes do lipedema de forma obrigatória? Vascular? Falou, eu fiz o diagnóstico de lipedema, mas essa paciente tem uma outra alteração, isso precisa ser tratado antes do lipedema. Olha, depende da patologia, né? Como o lipedema, ele parece que é exclusivo da perna, mas ele é uma doença sistêmica. Então, quando eu vou fazer a anamnese do lipedema, você avalia desde a parte de ansiedade dessa paciente, porque a gente sabe que tem a parte cerebral, intestinal, elas se comunicam. E essas pacientes, elas têm alteração de hábito intestinal. E isso mexe com a parte de ansiedade delas. Então, é uma anamnese que a gente... Eu diria assim, a consulta de varizes... Uma boa consulta de varizes vai durar em torno de 1 hora. E uma boa consulta de lipedema, se você deixar, vai até 2 horas de consulta. Porque você tem que ver toda a parte de ansiedade, depressão dessa paciente, entender hábitos intestinais, entender bastante do estilo de vida dela. Então, isso consome bastante do seu ali... Da sua entrega, Da sua entrega, exatamente. E justamente esse tipo de avaliação, eu começo a ver quais são as necessidades dessa paciente. Então, por exemplo, se eu vejo que é uma paciente que durante a consulta ela tem uma ansiedade grande, eu preciso avaliar, por exemplo, se a tireoide dela tá ok. E aí pode ser que eu precise de um endócrino. Não é que eu vou precisar que ela trate antes, mas muito provavelmente eu vou precisar de um acompanhamento com um endócrino junto. Para eu melhorar ali a tireoide dela, para eu poder melhorar o metabolismo dela, para eu poder ter uma entrega melhor. Porque eu melhorando o metabolismo dela, indiretamente a perna dela melhora. Eu desinflamo ela. Por exemplo, se a paciente tem hábito intestinal ruim, ou ela faz... E as pessoas... É incrível, né? As pessoas não fazem ideia. Agora até termos mais esdrúxulos, mas assim, a pessoa acha que fazer cocô durinho é o correto. As pessoas não têm consciência disso, né? Que as fezes, elas têm uma característica... Assim, fezes boas são aquelas fezes que não são nem muito duras e nem muito moles, né? E elas têm a característica certinha. Mas se a pessoa, por exemplo... E é muito comum em mulher... ficar 2, 3 dias sem ir no banheiro, não é normal. Não é normal. Mas as pessoas acham que acham é normal. normal. Eu falo muito isso para as pacientes pré-operatório, que essa é uma grande preocupação, porque a anestesia, ela segura super, a medicação, o tramal, né, os opioides, seguram super o intestino. Então, a mulher já tem, né, um hábito intestinal, muitas vezes, ruim. Eu tenho paciente que fala assim, Ju, eu fico 5 dias sem evacuar. Eu falo, minha filha, tá tudo errado, vamos começar do zero, e cirurgia não. Pera, vamos primeiro alinhar esse organismo, porque depois vai virar uma bagunça isso aí. Aí tem que fazer a lavagem, aí tem que fazer muita força para ir ao banheiro, pode arrebentar ponto, pode fazer, né, ter um sangramento. Então, é uma coisa muito mais importante essa parte intestinal do que, às vezes, a parte cirúrgica. A gente tem que alinhar algumas coisas antes. Mas isso que você comentou interfere muito na sua cirurgia. Mas, por exemplo, isso não vai interferir no início de tratamento do lipedema. Mas quando a pessoa já tem o hábito intestinal alterado, eu já sei que eu preciso puxar um nutricionista junto no tratamento. Sim, com certeza. Porque aí ele vai regular a alimentação dela e ela vai ter o intestino funcionando melhor. Exato. Se ela tem o intestino funcionando melhor, ela vai ser menos inflamada nas pernas. Com certeza. É impossível você tratar lipedema sem ter um tratamento multidisciplinar. Eu também acho. Essa é a verdade. Porque... E o nutricionista, ele tem que estar muito casado, né? Porque ele não pode ver só a dieta também, né? E o nutricionista, hoje, basicamente, junto comigo, a gente faz mentorias e tal, e a gente sabe a importância de plano de tratamento. Então, é muito difícil você tratar o lipedema com consultas avulsas. Não, é impossível. Essa paciente vai ser acompanhada por muito tempo. E aí, eu sempre encaixo planos de tratamentos para minhas pacientes, e esses planos, justamente, vai de acordo com a necessidade delas. Uma paciente de lipedema grau 1 tem dificuldade de definição de perna, eu vou colocar um nutricionista e muito provavelmente um educador físico junto. Porque aí ele vai fazer exercícios de baixo impacto para ela ter ganho de massa magra sem inflamar mais a perna, e um nutricionista para ajudar ela na alimentação, para ela ter a meta de proteína dela e conseguir massa magra. Se pegar uma paciente de grau mais elevado, grau 3, essa paciente muito provavelmente ela precisa primeiro
de um controle. Ela provavelmente vai ter a obesidade associada e ela vai precisar aprender a se alimentar. Então, nessa parte, eu preciso de um nutricionista bem intenso e não tanto um educador físico. E eu começo com atividades mais leves. Então, eu falo assim, faça atividade embaixo da água, caminhe embaixo da água, faz uma hidroginástica, que isso já vai ajudar ela, para ela começar a mudar o hábito de vida dela. Então, é muito difícil você tratar lipedema Sozinho. sem ter um acompanhamento. Eu super concordo. Eu acho que lipedema, eu falo que eu só entro na última etapa. A cirurgia plástica só entra na última etapa. É pensando, né, na tecnologia de retração, na melhora da flacidez. Às vezes tem que fazer uma cirurgia de retirada de pele associada. Mas eu sou a última etapa. Nesse programa de acompanhamento, né, geralmente a gente faz ali na clínica também tem um nutricionista, tudo. Essa é a parte principal. Eu entro no final, depois que a paciente está desinflamada, de que a paciente já está muito melhor. Aí eu penso, né, no tratamento da pele, como vai ficar essa qualidade. Se eu tenho que, né, fazer, às vezes, um lifting. Mas eu sou a última. Porque não adianta também fazer uma cirurgia com a paciente inflamada. Essa paciente vai complicar demais. Ela vai ter muito seroma, ela vai ter recorrência da doença. A gente sabe que o lipedema ele pode voltar 100%. Né? Ele é uma gordura que ele tem uma potência de hipertrofia gigante. Então, não é só retirar a gordura. É muito mais uma parte sistêmica, né, da paciente. É isso, é o intestino que funciona, é a parte psicológica que já está mais controlada, é a paciente que faz os seus exercícios físicos, que é a paciente que se alimenta de forma adequada. Falo que é um equilíbrio, é óbvio que ela não vai viver numa prisão alimentar, mas ela precisa entender que quanto mais ela tiver gatilhos, pior é a doença, vai ter dor, vai ter os roxinhos, vai ter essa recorrência da doença. Você falou uma coisa que é tão importante e que, para mim, como uma mulher que tem lipedema, eu tenho uma família todinha, assim, é bem típico. Eu vejo minhas tias ali, todo mundo do quadril grande, da coxa grossa. E quando a gente é jovem, o colágeno tá maravilhoso. Mas eu sempre gostei de correr. E correr nunca foi uma atividade eu emagrecia, ficava, nossa, excelente, né? A corrida é maravilhosa. Mas depois do meu diagnóstico, que eu percebi o lipedema, a corrida virou uma vilã para mim. Porque as minhas coxas, assim, ficam terríveis. Exercício de impacto é muito ruim, né? E aí foi uma coisa legal que você falou. Fala um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Exercícios, a gente sabe que a gordura da perna, do tecido conjuntivo da perna, ele está inflamado na paciente com lipedema. Então, se você fizer exercícios de alto impacto, você pode inflamar mais. Só que tem uma coisa que é muito importante, que o pessoal hoje em rede social demoniza muito o exercício de alto impacto para paciente de lipedema. E que nem você falou para mim, eu gosto de correr. Eu sempre gostei. Se você gosta de correr, e eu sempre falo isso para as minhas pacientes, eu odeio tirar a atividade física de alguém. Não pode mesmo. É um controle, né? Eu acho que a atividade física faz muito bem para a saúde. Então, se eu tenho uma paciente que é igualzinho você. Ela adora correr. E ela corre pra caramba. Se ela assistir isso aqui, ela sabe que eu tô falando dela. E não tem como eu tirar isso dela. Porque provavelmente eu dificilmente vou conseguir colocar outra atividade que ela vai praticar com a mesma constância. E amor, né? Exato. E que ela pratica corrida. Então, para ela, eu falo, você gosta de correr, você sabe que você vai se inflamar, mas corra. Porque os benefícios que a corrida vai te trazer vai ser muito maior do que se eu tentar colocar outra atividade. Porque, assim, exercício padrão ouro para tratamento de lipedema é exercício aquático. Então, natação, hidroginástica. Você tem, hoje em São Paulo, principalmente, a gente que atua em São Paulo, é muito bom porque você tem aquacycling, que é como se fosse um spinning embaixo d'água. Você tem aquajogging, que é como se fosse uma caminhada embaixo d'água com halteres e etc, para você fortalecer. Então, se você tem água na altura do umbigo, você está ajudando o seu lipedema. Só que a gente sabe que a atividade aquática, principalmente para mulher, e por isso que você tem que entrar no mundo feminino, para você entender essa paciente no detalhe. Atividade aquática para mulher é chato. Às vezes ela pinta o cabelo, aquilo tem que secar o cabelo depois. A atividade aquática é difícil a aderência. Então não adianta eu falar para você, para de correr e vai fazer natação. Você não vai fazer com a mesma intensidade. Com certeza. Então, assim, atividade de alto impacto não é recomendado. Não é, realmente. E o que é recomendado, o padrão ouro, é atividade aquática. Mas eu não tiro a atividade das minhas pacientes. Se elas têm uma atividade que elas gostam,
eu recomendo que elas façam essa atividade. Porque é mais importante você fazer algum tipo de atividade do que você não fazer nenhuma. Só que, obviamente, você pega uma paciente que não tem o hábito de fazer atividade, o primeiro exercício que eu introduzo para ela é hidroginástica. Perfeito, é isso. Porque eu sei que ela vai ter uma resposta violenta, eu diria assim, à hidroginástica. Tem um relato de uma paciente minha que, além do lipedema, ela tem obesidade e é diferente, tá? Obesidade é uma coisa, lipedema é outra. Você pode ter os dois associados. Então, além do lipedema, ela tem obesidade e ela não fazia atividade. Zero atividade. Obviamente, eu coloquei hidroginástica. E ela me deu um feedback que foi tão legal que ela chegou para mim e falou assim: doutor André, eu tô amando fazer hidroginástica. Eu fazia 2 vezes na semana, eu já tô fazendo 5 vezes na semana, porque eu consigo fazer embaixo d'água o que eu não faço fora. Eu não consigo ficar mais do que 30 minutos em pé fora da água. E dentro da água eu consigo ficar em pé sem dor nenhuma. Ai, que Eu não legal. consigo levar minha perna direito fora da água, porque ela é obesa mórbida. Então ela tem muitas dificuldades de fazer coisas fora da água, que ela vê dentro da água essa liberdade. E é legal porque aquilo vai trazendo motivação para ela e ela vai ficando cada vez mais aderente ao tratamento. Essa paciente, ela perdeu mais de 10 quilos em 2 meses. Que legal. Então, a vida dela já mudou. Não, e muda absurdo, né? É isso, o lipedema, ele não é só do paciente obeso, mas quando a gente melhora essa questão da obesidade, naturalmente o lipedema também já vai melhorando, né? E é um tratamento multidisciplinar, a gente tem que pensar na paciente como um todo, né? Não só a coxa, é um todo. Eu vejo muita paciente com lipedema em abdômen inferior, em braço. Nossa, braço para mim é muito típico, assim, porque como eu faço lipoaspiração, então tem muita associação, né? E a paciente precisa entender que o grande gatilho é a alimentação. Mas ela precisa mudar o estilo de vida, né? Ela precisa alinhar a dieta, alinhar a atividade física. E a musculação é muito importante, principalmente para essas pacientes que gostam de alto impacto. Eu sempre gostei de coisas dinâmicas, eu nunca gostei da musculação. E como tudo, a gente aprende a duras penas, né? Eu fui envelhecendo, a qualidade de pele foi ficando cada vez pior, o lipedema foi ficando cada vez pior. E uma coisa que mudou muito a minha vida foi realmente a musculação, o ganho de massa muscular. Não tenho a mínima dúvida de que eu consigo ficar muito mais seca na parte superior, tanto é que eu amo treinar superior e eu tenho pavor de treinar inferior, apesar de precisar mais de inferior. Porque é isso, eu treino, vejo. Treino, não vejo. Mas não tenho a mínima dúvida que reduziu circunferência, reduziu até a dor à palpação. Quer me matar é fazer drenomodeladora. Ah, sim. Você pegou num ponto muito importante. É que assim, é difícil, né? Hoje em dia, a gente, na rede social, tem que ficar... a gente, além de... A gente quer educar o paciente, a gente tem que ficar desmistificando um monte de coisa errada. O que acontece hoje no lipedema? A gente tem pouca evidência em tudo, basicamente. Então, muitas coisas que a gente faz dentro do lipedema são coisas que a gente trata outras doenças inflamatórias e a gente traz para o lipedema. Então, por exemplo, enxaqueca. A gente sabe que ômega 3 faz bem para enxaqueca, coenzima Q10 faz bem para enxaqueca e tem evidência. Então, a gente traz para o lipedema e a gente vê resultado no lipedema. Mas não tem uma evidência científica clara, não tem um estudo grande. E com relação à fisioterapia, também não tem nada muito claro. Só que aí, por não ter evidências fortes em nada, o pessoal começa a fazer coisas que não fazem nem sentido. Eu vou pegar na drenomodeladora e vamos puxar isso também para ventosa terapia. Que é aquela que coloca aqueles copinhos. Aqueles copinhos que geram aquele monte de hematoma na perna da paciente. Então, assim, se você tem uma doença do tecido conjuntivo, em que a pessoa tem uma fragilidade capilar ali na pele, e aparecem hematomas espontâneos na pele dessa paciente, e você vai lá e você faz uma massagem mais forte, você faz uma ventosoterapia e aquilo gera um monte de hematoma, você está melhorando ou você está ajudando essa doença? Não precisa nem fazer nenhum... Se você pega a fisiopatologia da doença, você já vê que você está piorando muito. E aí vai uma pessoa, inventa... É engraçado que os charlatões, eles dão nomes próprios para as técnicas dele. Doutora X... técnica X de drenagem linfática. E ela vai lá e faz ventosoterapia, drenagem modeladora, e a paciente sai morrendo de dor, cheio de hematoma, mas na cabeça daquele profissional ele está ajudando essa paciente.
Então, assim, é difícil. Lipedema E eu vou te falar que, assim, eu comecei a pensar no lipedema um pouco antes do meu casamento, em que eu acabei ganhando um pouco mais de peso logo antes, assim. E aí eu ganhei uma drenagem no hotel que a gente ia casar. Ela falou assim pra mim: Ah, Ju, você gostaria de uma drenagem com mais intensidade, média ou leve? Eu sempre tive muito desconforto na coxa. Eu falei: Ah, ela é média. Eu gosto de um pouco mais, de uma mão um pouco mais forte, mas sem intensidade. Nossa, sério. Eu vi a estrela e falava: Meu Deus, isso aqui não vai acabar, isso aqui não vai acabar. Então, pra quem tem essa sensibilidade na coxa, isso é muito importante. É muito mais importante você fazer uma drenagem do sistema linfático, tudo, do que realmente a mão forte. Eu falo isso até nos meus pós-operatórios, porque elas ficam esperando que a drenagem de pós-operatório é uma drenomodeladora. E é o contrário. A única coisa que eu não quero é que fique mobilizando essa pele. Eu acabei de colar essa pele, eu acabei de fazer tecnologia de retração. Essa pele está colando, está tudo inflamado para colar. Aí você vem, movimenta a pele, descola tudo que o seu organismo fez. Isso vai gerando uma fibrose, uma recorrência de fibrose, e aí você fica atrás de tratar a fibrose e estimular a fibrose. Então, a drenagem ela não pode ser feita todos os dias, o organismo também precisa de uma pausa para poder se recuperar. Essa pele não pode ficar o tempo todo sendo descolada, estimulada, descolada, estimulada. Então, a drenomodeladora é isso. No lipedema, a gente tem que pensar o quanto ela afeta, né, essa região acometida pelo lipedema. E o quão ruim vai ser no pós. Esse paciente ficar toda roxa, toda dolorida. Isso vai ser bom ou vai ser ruim? Isso drenou ou não drenou? Então, a modelação que a gente espera é alimentar, atividade física, é mudança de estilo de vida, é sono. Né? O sono está totalmente sono é ligado. importante, Nossa. Né? E o meu é péssimo. Nossa, dois. Eu tenho insônia pra caramba. Isso está totalmente ligado ao quanto a paciente está inflamada, o quanto esse lipedema está em atividade, né? Tá tudo interligado. Mas assim, drenagem linfática ela é boa para lipedema, desde que seja drenagem linfática. Exato. E não outra coisa. Exato. E o que as pessoas têm que ter consciência é que drenagem linfática é uma coisa leve. É ativar o linfonodo ali da região inguinal. É você fazer uma massagem suave no trajeto do linfático, sempre de proximal, ativando o linfonodo proximal e depois o distal. Você desobstrui a parte, quando eu falo proximal, é próximo aqui da virilha, e depois você vem de baixo para cima, puxando esse líquido. E é leve. O bom fisioterapeuta, ele sabe disso. Exato. E existem até hoje técnicas que o próprio paciente pode fazer para ele ver realmente... Você tem hoje luvas que são próprias para massagem, são luvas massageadoras que tem umas bolinhas redondinhas. Aquele tipo de luva e é suave a passagem na mão, você já está ativando o linfático. Você pode pegar uma escovinha de cerda natural também e passar no trajeto do linfático e aquilo também ativa o seu linfático. E quando eu falo isso, eu quero dizer porque eu quero mostrar que uma massagem leve, um toque leve na pele já ativa o seu sistema linfático. Não precisa ser nada pesado. Tanto que lá na clínica eu tenho bota pneumática e eu faço bota pneumática nas pacientes do lipedema, mas eu consigo controlar a intensidade. A intensidade que eu uso no pós-operatório de varizes não é o mesmo que eu uso na do lipedema. Perfeito. Porque não é para ser um negócio intenso. É só para você ativar o linfático. Para você desinflamar, né, um pouco a perna. Exato. Não, eu super concordo. A mulher, ela tem alguns gatilhos, né, do desenvolvimento do lipedema ou até da piora do aspecto da pele, né, em relação à idade. O que você percebe desses gatilhos do lipedema? Ah, isso é importante falar. Nossa, você estruturou muito bem as perguntas. Parabéns. É importante falar porque, assim, a gente sabe que o lipedema é uma doença que ela tem uma relação com o estrogênio. E como a mulher, ela é estrogênio puro, né? Quando ela entra na menarca, ela tem gatilhos. E é ali que ela começa a desenvolver bem o lipedema. A primeira menstruação, né? A primeira menstruação. E durante a vida, ela tem essa oscilação hormonal. Porque ela menstrua, para de menstruar, menstrua, para de menstruar. Então, o estrogênio está sempre subindo e descendo. Isso tudo afeta tanto a parte do lipedema quanto a parte de varizes. Por isso que é muito mais proeminente as duas doenças no público feminino. E na menopausa, no climatério ali, você vai ter uma queda desse estrogênio. E toda essa oscilação hormonal, ele mexe. E aí tem um grande desafio, porque a mulher, ela vai ter, no climatério, ela vai ter a baixa de estrogênio, ela vai ter que fazer reposição de estrogênio.
E quando ela for fazer a reposição desse estrogênio, muito provavelmente vai mexer com o lipedema dela também. Mas eu acho que assim, esse tipo de reposição hormonal bem feita, que normalmente as vias que os pessoal da ginecologia usa, que é subcutâneo, com gel ou adesivo, ou via oral, essas vias de reposição de estrogênio são boas e eu acho que você repor o estrogênio de maneira controlada e o ideal não é isso que vai matar o seu lipedema e só vai te trazer benefício, né? Melhora a parte óssea, melhora a pele da mulher, o cabelo, melhora o humor, te traz só benefícios. Agora, o problema é quando a pessoa vai fazer algum tipo de reposição hormonal, que, por exemplo, a mulher, isso eu conversei com a ginecologista essa semana. A mulher, ela chega no consultório, no climatério, e ela acha que para ela melhorar o climatério, ela tem que repor testosterona. Ai. E dependendo do profissional que você sentar no consultório para tratar o seu lipedema, ele vai colocar testo para você, ele vai colocar gestrinona, ele vai androgenizar essa mulher. Porque se você androgeniza ela, se você transforma ela num homem, você realmente melhora o lipedema. Não tem a mínima dúvida. O que a gente tem muita dificuldade com ganho de massa muscular? Pela parte hormonal, pelo impacto do estresse, do sono, do intestino. E quando você, a parte hormonal está sendo estimulada, da parte hormonal masculina, que a mulher tem uma baita de uma deficiência, às vezes nem tem. Gente, isso é maravilhoso. É libido, é ganho de massa muscular, mas tem Exatamente. o pós, né? Tem os malefícios que trazem, certeza. que não valem os benefícios. E isso ninguém fala. Principalmente o profissional que faz esse tipo de reposição, ele não vai te falar. Então, assim, você repor com gestrinona, que é uma coisa que está em alta aí, e não tem estudo. O que tem de estudo com gestrinona é para endometriose, não é para lipedema. E endometriose é uma coisa e lipedema é outra. Então, assim, você repor gestrinona na paciente com lipedema, e eles não informam, você vai trazer malefícios. Se você está androgenizando a mulher, você está transformando a mulher no homem, ela vai começar a ter doenças de homem. E o homem, ele não morre mais cedo que a mulher à toa. É porque a parte hormonal dele é diferente. Então, o homem, ele infarta mais, ele tem mais AVC, né? Ele tem mais gordura visceral. Então, ele tem problemas metabólicos muito maiores do que a mulher. Porque a gordura visceral que o homem tem, que é acúmulo de gordura na barriga, nos órgãos, no fígado, no coração, ela gera malefícios e que a gordura periférica que a mulher tem, que é o acúmulo de gordura nas pernas, tem de benefício. A gente sabe que a paciente com lipedema, ela não tem hipertensão, ela não tem diabetes, ela não tem dislipidemia. Então, a paciente com lipedema, ela tem proteção dessas doenças, é o contrário. Quando você androgeniza essa paciente, você está trazendo para ela todas essas doenças. Esse é o primeiro impacto que você vai gerar. Fora impactos estéticos. A voz vai engrossar, o clitóris vai aumentar, Cabelo ela pode ter cair. Alopécia, queda de cabelo. Isso é tão desesperador para a mulher, porque por qualquer coisa, o nosso cabelo já cai. Eu não posso ter, eu não posso ter a oscilação hormonal do meu ciclo que o meu cabelo cai em tufos. Eu fico imaginando quem realmente faz reposição hormonal. Eu tenho uma paciente que ela chegou no consultório, ela falou assim, Juliana, eu não vim para operar, eu não vim para fazer nada, eu vim por um único exclusivo motivo. Eu quero que você tire meus implantes hormonais. Aí eu fiquei olhando para ela, porque eu nunca tinha visto a paciente na vida. Ela falou, eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eu não confio mais no meu médico que fez. Eu estou completamente careca. Ela estava com um monte de falha no cabelo. Ela estava depressiva. Ela estava... Assim, eu não conseguia nem conversar com a paciente porque ela estava tão mal. Ela falou assim, eu não quero saber nada, eu só quero tirar isso. Ela falou, quero tirar isso, quero me ver livre, porque meu médico... Primeiro que eu não confio, segundo que ele não quer tirar. E eu vim para você tirar para mim. Falei, tá bom. Beleza, vamos lá. Vou fazer um ultrassom só pra gente ver onde tá posicionado. Tirei, foram 7 tubetes. Mais ou menos um mês depois... 7 tubetes. Aí mandei uma mensagem pra ela. Falei, olha, como que tá? Tá tudo bem? Ela falou, Juliana, assim, acabou. Eu tô muito bem. Eu consegui voltar às minhas atividades. Tô fazendo tratamento do meu cabelo. Então, assim, tô muito feliz. Eu tô aliviada. Então, tem o porém, né, dessa parte muscular, que eu não tenho a mínima dúvida que deve ser sensacional. Você ganhar massa muscular com mais facilidade, você vê tonicidade. E aí tem muita gente usando isso como, você tá perto da menopausa, vamos fazer uma reposição, você precisa muito dessa reposição. Então, tudo a gente tem que ter... Eu falo que hoje a gente não tem nenhuma justificativa para falar assim, eu não sabia. Eu fui...
sei lá, fui conduzida a tal coisa que eu nem imaginava. Não, hoje a gente tem rede social. Hoje a gente tem inteligência artificial. Hoje a gente tem o Google. Hoje a gente tem internet. Hoje a gente tem informação a rodo. Então, hoje a gente não tem justificativa para ser submetida a coisas que vão trazer um extremo malefício para o nosso corpo. É só dar um Google. Coisa básica, um Google. Então, é muito importante essa parte hormonal estar muito bem alinhada, porque isso pode ser um malefício que talvez a paciente não vai conseguir correr atrás. O hormônio é muito delicado. É que é uma briga, né? É uma briga da gente que é sério com as pessoas que fazem implante hormonal. E eu acho engraçado, tem um dado que eu aprendi no congresso do Alexandre, que é o Daniel Benite fala. São duas pessoas que entendem muito de lipedema, dois colegas que são muito bons. Tem uma coisa que eles falam que é engraçado, né? A testosterona, ela é um hormônio que ela traz muita autoestima pra gente. E é aí que pega, né? Porque você pega assim, não sei se você sabia disso, só 10% da população feminina se acha bonita. Ah, eu vivo isso, né? Eu falo para o paciente, você tá esperando eu te dar nota 10? Você quer sair daqui nota 10? Você nunca vai se dar nota 10. A mulher nunca vai se dar nota 10. Ela vai, no máximo, dar uma 9, 9,5, quando ela tá com a autoestima assim, ó, explodindo. Quando ela fala, nossa, agora eu tô me sentindo bonita pra caramba. 9,5, porque sempre vai ter um negocinho, aquela gordurinha aqui. Exatamente. E o homem, por ser... Isso é hormonal, isso que é engraçado, isso é hormonal. E o homem, por ter testosterona, se você pegar... E olha eu vejo homem feio na rua, hein? Meu Deus do céu, como tem homem feio. Mulher, um monte de mulher bonita. Agora, homem feio é a coisa mais comum que você vê. E você vai ver que 90% deles se acham bonitos. Autoestima. Isso é testosterona. Aí você pega a mulher, que tem estrogênio, que a grande maioria não tá satisfeita com a própria visual. E você dá testosterona pra essa mulher, nossa, ela vai se sentir maravilhosa. Claro. Só que, gente, não cai nesse conto. Os malefícios não valem esse benefício. Não valem. Eu tô falando isso para as pessoas botarem na cabeça que elas precisam... a gente raciocinar, pô. Não é porque você não está perfeita que você não é bonita, né? Ninguém é perfeito. E isso é uma coisa muito importante, né? Principalmente na paciente do lipedema, ela criar consciência de que cada um é cada um. Dificilmente você que tem lipedema, Ju, vai ter uma perna igual de alguém que não tem. Ah, meu sonho, né? E assim, infelizmente, o que eu posso te falar é aceite isso. É fazer melhorar. Não é só malefício. Claro. Tem um livro muito legal chamado Beleza do Lipedema. E o lipedema, a mulher do lipedema, ela é uma mulher evoluída. É que assim, hoje a gente tem um mundo de gatilho de estresses. São informações pra caramba. Você vira a rua, esquina na rua de casa, você toma uma buzinada, só ali você já ativou um pico de cortisol. Mas é um mundo cheio de informações de estresses. Mas se você voltar lá atrás, na época das cavernas, e você pegar a mulher com lipedema e a mulher sem lipedema, a mulher com lipedema ela tem mais estrogênio, ela é mais fértil, ela tem estoque de gordura nas pernas. Então, assim, em um momento de estresse, ela ia ter energia para amamentar a sua prole. E a mulher sem lipedema, provavelmente, ela iria a óbito ali e a prole dela também. Então, assim, você tem vantagens de ter lipedema. A mulher com lipedema, ela tem mais estrogênio. Então, normalmente, a mulher com lipedema, ela tem um rosto mais bonito, ela tem um cabelo melhor, ela não tem hipertensão, ela não tem diabetes, ela não tem obesidade. O lipedema, tem estudos que já estão saindo também, que mostram que você tem proteção contra diversos cânceres. Então, o lipedema, ele tem um lado bom. Se você voltar para os nossos antepassados e você pegar várias culturas de outras épocas, a mulher bela retratada sempre foi aquela imagem da mulher com pernas grossas. Se você pegar, viajando mesmo, estatuetas incas, maias, e você pegar como que eu posso falar? Imagens de fertilidade, estatuetas de fertilidade, sempre vai ser aquela mulher de pernas grossas. Então, o lipedema, ele tem a sua beleza. E a mulher com lipedema, ela tem que reconhecer isso. E não ficar indo muito só no que a sociedade de hoje... Porque a sociedade de hoje, ela demoniza a gordura. E gordura... Magrelinhas são as bonitas, né? Isso, mas gordura não pode ser demonizada. Porque a gordura também é um órgão. E ela tem função.
A gordura, ela produz mais estrogênio do que o ovário. Se você pega uma mulher muito magra, provavelmente ela tem deficiências que ela nem imagina. Ela tem dificuldade, às vezes ela tem dificuldade de engravidar porque ela não tem estrogênio suficiente, porque ela não tem gordura no corpo. Então, a gordura, ela te traz benefícios. Então, a gente tem... eu acho que assim, não é nem... Né? Eu não tô falando pra todo mundo ser gordo. Mas é assim, não dá pra ser os extremos. Não dá pra ser aquela pessoa que tem 0% de gordura corporal também. Sim, com certeza. É equilíbrio. Tudo na vida, né? Alimentação, exercício físico e até em relação a essa gordura. Eu, como cirurgião, eu falo para as pacientes... Quando eu vejo uma paciente muito, muito, muito magra que eu tenho que operar por qualquer motivo que seja, geralmente é mama, né? Eu falo, nossa, não quer ganhar um pouquinho de peso? Porque já me ajudaria tanto eu ter uma gordurinha aqui para dar uma camuflada nisso, uma mexida nisso. Então, para mim, assim, óbvio, eu não quero paciente fora do peso e eu brigo muito com elas, porque não é pela questão do peso só, é questão do resultado estético, é do quanto eu consigo lipoaspirar, é da anemia nesse pós-operatório, da quantidade de sangramento, do risco de infarto, do risco de um derrame. Então, a gente tem, né, muitos fatores de risco quando a gente opera uma paciente fora do peso, né, obesa. Agora, também a paciente muito magra, da parte estética, eu fico muito prejudicada. Então, eu sempre gosto da paciente no meio termo, né? Que ela é mais sequinha, mas ela tem uma gordurinha em que eu posso mexer, em que eu posso... que eu tenho essa disponibilidade. Então, é isso. A gordura, ela não pode ser demonizada, né? Ela tem que ter um equilíbrio com tudo na vida. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Vamos fazer um bate-bola aqui. O lipedema, ele tem cura? Ele não tem cura... Mas ele tem controle. Perfeito. Você consegue viver com qualidade. Excelente. Existe homem com lipedema? Existem, mas são poucos relatos. É muito raro. É muito mais aquele homem que tem um excesso de estrogênio, que já tem aquele acúmulo de gordura na região de coxa, quadril. E aí você vai investigar, ele tem algum fator de feminilização ali. Você tem que investigar, ginecomastia, né? aquele homem mais ginecoide. Exato, perfeito. A drenagem substitui a cirurgia? Drenagem substitui cirurgia? Acho que não. Depende do grau de flacidez, né? Chega do um grau ponto... de acúmulo de líquido, de tudo, né? Eu acho que é muito mais uma alimentação substitui a cirurgia, um exercício físico, um controle do que realmente a drenagem. É que assim, a cirurgia, na minha opinião, ela chega num ponto em que... Tem um ponto ali, pensando na parte estética... que você não vai conseguir melhorar só com tratamento clínico. É isso. Mas é muito importante entender que a cirurgia, a lipoaspiração de lipedema... Eu sei que é um bate-bola, mas isso eu vou ter que falar. É muito importante a gente entender que a lipoaspiração da cirurgia do lipedema é diferente da lipoaspiração normal. Não. Você sabe disso. Ela é a última etapa, com certeza. E a técnica é diferente, né? A cânula é diferente, tem que ser uma cânula vibratória. Você tem que infiltrar líquido dentro da perna da paciente para não ter lesão de linfático. Então, é diferente a lipo. Sabe que um dos maiores problemas de lipoaspirar panturrilha, né? A perna ali, a parte inferior, é realmente a lesão do linfático com linfedema associado. Esse é um dos grandes problemas. Então, a lipoaspiração é muito diferente. Quando a paciente vai fazer lipoaspiração de lipedema, ela vai fazer só de lipedema. É muito difícil a gente conseguir associar lipedema, costas, abdômen, braço, porque o que sai de gordura no membro inferior é uma coisa absurda. Mas nós estamos falando, assim, de 8, 10 litros de pura gordura. Essa é uma cirurgia praticamente não sangra. É uma cirurgia que é muito gordurosa mesmo. Então, é uma cirurgia diferente. O preparo é diferente. Essa paciente tem que ir para a cirurgia com uma hemoglobina boa, ferritina boa, ferro bom. Ela tem que ter reserva. Ela tem que estar bem da parte clínica, porque é uma cirurgia que vai sair muita coisa de uma vez. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter cautela. Eu falo isso para a paciente. Não é fazer lipedema e o restante. A gente vai focar no lipedema ou no restante. Qual a prioridade? A paciente está desinflamada, está pronta para o lipedema. A paciente está no talo, inflamada, o intestino não funciona, não dorme bem, a alimentação está horrível, não exercita. O lipedema é a última questão. Primeiro a gente vai fazer a parte clínica, depois, no final, eu entro. Então, é isso, assim, a cirurgia de lipedema é totalmente diferente. A gente está falando da radiofrequência e é um bate-bola que acabou virando uma outra conversa, né? A radiofrequência ela é maravilhosa. Hoje a gente usa desde 2020 a radiofrequência.
Começou com o Renuvium, a primeira tecnologia, e depois do Renuvium já vieram várias outras radiofrequências. Elas mudam a forma de aplicação. Então, tem o microagulhado, né, que começou com o Morpheus, hoje já existem outras tecnologias. E tem as invasivas, as que a gente faz como se fosse uma lipoaspiração. A cânula é grande, como se fosse a lipo, exatamente para chegar longe e vir, né, fazendo essa retração. Ela pode vir com gás, ela pode ser uma radiofrequência pura, mas a radiofrequência é a melhor tecnologia para quando a gente fala de flacidez de pele, né? Uma das coisas da radiofrequência microagulhada é que a gente não pode fazer em pele morena e negra. Sim, pigmenta. Pigmenta muito, mancha com a maior facilidade. Foi um dos grandes problemas no começo do Morpheus, quando a gente não conhecia a tecnologia, foram as hiperpigmentações. Não, eu vou te convidar para falar de tecnologia no meu podcast. Que eu vou Aqui aprender um monte. Aqui eu comando, que eu já uso há muito tempo. Eu comecei com o Renuvium e eu passei por todas as tecnologias. Eu falo que eu já fiz todas as tecnologias. E eu parei no Retraction, que foi a que tem o menor custo para paciente e a que tem a melhor retração. Ao meu ver, é a melhor tecnologia que tem para tratamento de flacidez. Essa não é aquela que tem risco de queimar a pele? Todas têm, na verdade. Todas as radiofrequências, se não for bem aplicada, todas têm o risco de queimadura, porque elas vão até 65, 70 graus internamente. Então, a gente tem que ter controle dessa temperatura. Por isso que eu gosto muito do Retraction, porque visualmente eu consigo ter controle da temperatura. Eu tenho controle pela mão, então eu consigo sentir quando essa pele está aquecendo. E eu tenho controle visual. Então, a tecnologia, ela me mostra a temperatura ali, a máquina me mostra a temperatura que a tecnologia está sendo aplicada lá dentro. Então, eu tenho um controle. A gente sabe que a tecnologia, para ela realmente ser efetiva, ela tem que ir a mais ou menos 52 graus internamente, de forma constante. Tem uma curva de aprendizado aí para fazer isso. Total. Por isso que no começo das tecnologias existem muitas queimaduras. Então, tem essa demonização, né? Mas vai queimar. Sim, se for mal aplicada, se o médico não tiver uma experiência, vai com certeza queimar. É uma ponta de fogo dentro, né, da pele. Então, tem que ter experiência. E tem uma curva de aprendizado até para a gente saber em qual temperatura ela é melhor. Hoje eu faço com menos temperatura, mas eu faço várias vezes para eu ir aquecendo aquele tecido e não quero fazer em menos tempo. Para mim é muito mais importante ter mais temperatura, ter uma temperatura mais estável. Então eu vou fazendo devagar, eu demoro um pouco mais, mas eu aqueço aquele tecido de forma uniforme. Porque se eu tento de uma vez aquecer aquele tecido de forma rápida, é onde vem a queimadura. Você sabe que o laser de vasinho é a mesma coisa. Tudo porque que é temperatura, a gente tem que tomar né? cuidado da pele, né? Exato. E a radiofrequência é a mesma coisa, microagulhada, né? Ela tem a temperatura e quando ela é feita de forma excessiva é quando vem a hiperpigmentação. Então, não adianta você querer fazer temperaturas altas e superficial. Então, o que mais dá queimadura é a espessura, a profundidade 1 e 2, porque é muito superficial na pele. É nessa profundidade que a gente tem que baixar a temperatura. Tem que ser 3,5 para baixo, né? 3,5 para... exatamente. Hipoderme, lá embaixo. Exato. Então, ali você acaba fazendo mais tratamento de gordura, mais tratamento de pele. E quando você chega superficial, você baixa a temperatura. Você pode fazer mais vezes, mas de temperatura baixa. Se você... É só para o pessoal, para você ter esse corte que ficou fantástico. Quando a gente fala 2, 3, 3,5, 7, são milímetros, né? São milímetros. Um pouquinho de diferença ali. De 2 milímetros para 7 milímetros é a diferença de você pigmentar a sua pele. Exato. E de você ter um resultado bom, uma retração boa para melhorar a flacidez. 1 milímetro, a questão da agulha é 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros. Então, a gente pode fazer tratamento de todas as camadas. O Morpheus eu uso em paciente que tem aquela pele pergaminho, aquela pele fininha, principalmente essa região de braço, axila, face interna de coxa é maravilhoso, até panturrilha, perna, é maravilhoso, porque tem aquela pele mais fina, uma pele mais descolada. A pele que é negra, ela já é uma pele, uma pele fantástica por natureza. Sim. Ela tem muito mais chance de hiperpigmentação, de mancha, de cicatrizes. Mas elas têm menos flacidez também. Completamente. Então, nessas pacientes, eu uso, por exemplo, o Retraction, que é a radiofrequência invasiva, porque ajuda a colar e cola assim. Só de eu lipoaspirar, a pele já cola. Quando eu uso tecnologia, essa pele já se gruda. Ela é maravilhosa. Agora, a paciente branca como eu, essa sofre mais com flacidez. A gente vai sair daqui com uma data do meu podcast para falar de tecnologia, gente. Você manja muito e eu quero aprender com você. Obrigada. Não, é maravilhoso, assim. Eu acho que a tecnologia para retração veio para mudar
tudo. Veio para mudar a lipoaspiração, veio para mudar os contornos, formatos. Realmente é maravilhoso. É um baita investimento, tanto para mim quanto para o paciente. E são investimentos vai usar altíssimos, na minha, né? Vamos. Enxerto de gordura, lipoaspiração e tecnologia, não tenho a mínima dúvida. Eu nunca faço uma lipo sem tecnologia, porque o resultado é outro. Muda completamente. Certeza. Bom, Voltando. Quem tem lipedema nunca consegue emagrecer? Não, quem tem lipedema consegue emagrecer e consegue melhorar bastante a característica do lipedema. É que é diferente gordura localizada de lipedema. É a história da jornada de autoconhecimento. Exato. Anota o que você come todo dia. Eu falo que é um diário alimentar. Anota o que você come todo dia e como você sentiu suas pernas no final do dia. É que isso dá trabalho. Mas é maravilhoso, né? Eu chego a reter, nos dias que eu acabo abusando, assim, 2, 3 quilos da manhã pra noite. É absurdo. Às vezes eu entro na calça de manhã e quando eu saio de cirurgia, por exemplo, que eu fico horas em pé, a mesma calça eu tenho uma baita dificuldade pra fechar. Vamos puxar essa pauta rapidinho. Você usa meia elástica nessa cirurgia? Uhum. Usa? E tem que usar, né? Porque, e mesmo assim, eu tenho essa retenção. Imagina se eu não usasse. Se você não usasse, ia ser muito pior. Eu ia justamente vim pegar nesse seu pé, mas você falou que usa, então não tem jeito. Não tem jeito. Eu fico 6, 8 horas em pé. Não tem como ficar sem meia elástica, né? A gente precisa usar meia elástica. É obrigatório no lipedema, mais ainda, né? E tem um detalhe técnico, principalmente aquelas pacientes que têm a perna mais disfórmica, que o formato da perna não é tão boa. Existem meias hoje que são meias malha plana, que o tipo de meia é diferente da meia normal, que é uma malha circular. A malha circular ela é costurada assim. Então, aonde você tem aqueles formatos de gordura, às vezes vai ter garrotes nessa região, e isso vai prejudicar a paciente com lipedema. Então, quando você compra uma meia malha plana, que ela é costurada de maneira vertical, ela é mais firme e você não tem esses garrotes. E então, malha plana é padrão ouro. Você mais indica? Tem uma marca específica? Olha que merchandising que eu vou fazer agora. Ninguém me patrocina, hein? Bom, quem tem malha plana aqui hoje no Brasil é a Juso e a Venosan. Ó, vocês podiam me patrocinar, hein? De graça. Mas a Juso e a Venosan acho que são as únicas duas hoje no mercado que tem malha plana. E tem uma indicação de meia perna, até quadril? O que você gosta mais? É assim, é caso a caso, mas entre não usar nada e usar pelo menos a 3/4, que é a que vai até o joelho, é melhor você usar 3/4. Mas, se, por exemplo, se você tem um lipedema que você tem acúmulo de gordura trocantérica ali no quadril, teria que ser uma meia calça. Uhum. Mas é melhor você usar pelo menos a que vai até o joelho do que você não usar nada. Não usar nada, perfeito. Eu adoro meia elástica e assim, o conforto que dá é absurdo. É só quando eu não uso, cirurgia rápida, às vezes 1 hora e meia, eu saio, parece que eu tenho um caminhão na perna. Agora, se eu não usasse nessas cirurgias longas, não tem a mínima condição. Mas eu vou atrás dessas meias. Se você pudesse deixar uma mensagem para uma mulher que está ouvindo esse episódio e se identificou que tem vários sintomas, qual seria? O primeiro procura atendimento médico. E assim, procura um profissional que entende do assunto. Porque hoje em dia o lipedema é um tabu ainda. E dependendo do profissional que você passar, você vai se frustrar. Ele vai falar só que você tá gorda e que você precisa emagrecer. E é frustrante isso. Você precisa de um diagnóstico, né? E o outro recado que é muito importante faça o seu diário alimentar. Se você suspeita que tem lipedema e agora você não está com condições de passar em cirurgia, isso é para ajudar o público mesmo. Aquele paciente mais humilde. Faça um diário alimentar. Anota o que você come. Isso não é fácil. Anota o que você come e como você sentiu sua perna no final do dia. Se você fizer isso durante 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, você começa a identificar exatamente os seus gatilhos inflamatórios. E você precisa tirar. Porque não é igual. Você falou, o glúten para mim mexe muito comigo. O glúten é bastante gente. 60% das pacientes em estudos tem o glúten como inflamador. Só que 40% não. Então, não é todo mundo que precisa tirar glúten. E tirar glúten não é fácil. É muito difícil. Eu tô no tratamento agora de lipedema em que eu tenho que ficar 3 semanas sem nenhum agente inflamatório. Então, os principais são glúten, a lactose e o açúcar.
Meu amigo, ficar 3 semanas sem glúten, lactose e açúcar na rotina diária de São Paulo. Ainda bem que eu sou homem, né? Não tem essas coisas. Olha, eu quero matar meu marido, quero matar todo mundo que tá na minha frente, porque além de ter um sono ruim, de ter uma vida corrida, eu ainda não posso nem comer um glutenzinho. Mas vamos falar, o seu marido cozinha bem, hein? Pelo menos ele compensa ali. É, Né? mas aí eu faço o quê? Chego em casa, o bicho fez, sei lá. Às vezes eu chego em casa e ele fez um arroz de pato. Nossa, pode me chamar nesse dia, viu? Inclusive, hoje tem joguinho. Ó, foi um prazer, foi maravilhoso esse nosso bate-papo. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser falada em um podcast. É impossível a gente falar tudo que a gente precisa sobre lipedema. É um assunto extenso e intenso e que, com certeza, uma equipe multidisciplinar é o mais importante para a paciente, de médicos de verdade, de profissionais de verdade e que vão realmente mudar a vida da paciente. Obrigada. Muito obrigado você, Ju. Foi incrível. Eu também adorei. Tá convidada em público aqui e participar lá do meu podcast, pra gente falar de tecnologias. Perfeito, vai ser um prazer. Muito obrigada.